Dia bem com você já está de volta e você está vendo esse símbolo aqui, ó, do lado direito da tela? Se você posicionar o celular aqui em cima desse código, você vai ser direcionado para a campanha Família dos Devotos Nossa Senhora da Piedade. Lá você vai conhecer mais sobre esse trabalho que ajuda tantas pessoas. E se puder, ajude. Ajude você também, porque nós já fazemos a nossa parte da ação de fé e amor. Faça você também, viu? E continuando o nosso programa, a gente fala hoje sobre as doenças respiratórias no outono e inverno com o pneumologista Leonardo Meira. Então, doutor, eu fui para o intervalo e deixei a pergunta para o senhor, né, sobre vaporizador e sobre nebulizador. Explica para a gente a diferença e quando usar um e outro, por favor. Bom, conceitualmente, né, o vaporizador, ele é um dispositivo que vai transitar estados físicos, né, ali da água, né, ele vai trazer a água na forma líquida para a forma em vapor, né, então se ele vai trazer, vai vaporizar o ambiente, né, o que significa isso? São em ambientes extremamente secos, né, quando a umidade relativa do ar cai a níveis não recomendados pela OMS, com risco real de lesão de mucosas, né, com exposição de mucosa no sentido por causa da perda da umidade do ambiente, a vaporização ela pode aumentar a umidade do seu domicílio ou do seu quarto, né, do seu local de trabalho, né, então ela vai ter uma ação muito para aumentar o número de partículas de água dispersas pelo ar. Vou colocar dessa forma. Agora, a nebulização, ela traz um outro conceito prático que a gente tem na rotina médica, que é quando nós vamos dispor de medicamentos por formas nebulizadas. Por exemplo, pacientes que têm crises de bronquite, que envolvam broncoespasmo, chiado torácico, tosse, por vezes é necessário realizar medicamentos que vão ter ações broncodilatadoras, dentre outras, que são mediados por nebulização. Então, o dispositivo por nebulização, ele é um dispositivo diferente, porque ele tem ali imerso na sua composição, ele tem um dispositivo ali muito fino que vai quebrar aquela partícula que é líquida do medicamento e vai torná-la nebulizada para ser inalada. Então, vamos administrar medicamentos de forma inalada. Então, a vaporização seria mais para mediar uma resolução de umidade, né? E a nebulização é quando a gente quer, de fato, praticar um tratamento que envolva medicamentos inalatórios. Uhum. E nesse período fala-se muito sobre o uso do soro fisiológico, né? Existe um jeito certo de utilizar o soro? Eu faço essa pergunta e explico por quê. Eu já vi fonoaudiólogos mesmo falando assim, coloca numa gaze, aspira, né? Algumas pessoas indicam o spray. Então, existe uma forma correta? O ideal para usar o soro fisiológico para as vias aéreas superiores, eu estou colocando principalmente as narinas, né? O ideal são os dispositivos que têm o jato longo, né? Que além de lubrificar, você vai dispor o dispositivo dentro da narina e vai fazer um disparo, né? Hoje nós temos vários no mercado, né? E ele tem uma certa inclinação, principalmente para o adulto, que ao disparar ele consegue fazer um jato profundo para atingir vias aéreas que são mais distantes, né, ali do trato respiratório superior. Eu acho que o grande ideal ali do tratamento disso aí é o adequado armazenamento, né? Assim, então, evitar expor o soro a locais muito quentes, locais que não sejam adequadamente, assim, para não ocorrer deterioração do material, né? Porque ali ele vai estar em contato com a sua narina, né? Com a narina do paciente. E a narina, todos nós sabemos, é um local extremamente contaminado, né? Ele tem vários micro-organismos.
Então, utilizado de forma inadequada, no sentido assim, de sem os meios de higiene adequados, né, de conservação adequadas, ali pode se tornar um meio de cultura depois, né, e prejudicar o próprio paciente depois, né. Então, o ideal, então, são dispositivos com jato longo e preservando os meios de conservação de cada dispositivo. Cada dispositivo tem um mecanismo ideal de conservação, mas de um modo geral são locais onde não tem muita exposição solar, para não correr deterioração, para sempre tampar ao utilizar, evitar as exposições a locais onde que a qualidade do tratamento vai se perder. E se for usar um frasco do comum mesmo, talvez priorizar frascos menores? Frascos, exatamente, frascos menores, porque frascos maiores certamente vão ficar colonizados ou vão ficar até potencialmente infectados ali depois de longo tempo. E o ideal ali é utilizar a seringa, né? Então, aspirar da seringa, se puder, né, do soro, né, do ambiente engarrafado do soro, faz uma sutil aspiração de uma seringa ali de torno de 10, 15 ml, né, da solução, inclina levemente o rosto, né, a cabeça, e aí, ao inclinar-se, fazer um jato profundo, justamente para atingir zonas mais superiores, né, mais profundas ali dos seios paranasais, que é onde geralmente ocorrem exacerbações de trato respiratório superior. Sim. E os tratamentos contra alergia, eles são eficientes também para quem sofre com os problemas respiratórios? Olha, para o adulto, a gente tem que checar caso a caso mesmo, né? Existem os pacientes que são severamente, né, alérgicos, né? São pacientes muito atópicos, né? Que é o termo que utilizamos para caracterizar pacientes com um potencial alérgico mais severo. Então, esses pacientes que são hiperestimulados, né, que têm crises recorrentes, episódios de dermatites, episódios de rinites, asma com difícil controle, episódios de frequentes exacerbações. Então, esse talvez seja o candidato ideal para passar por uma avaliação mais específica, porque potencialmente ele pode ser identificado alérgenos, né, ou agressores do ambiente, a qual ele pode recorrer a algum tratamento específico de dessensibilização ou até mesmo evitar ou recorrer a algum outro artifício para reduzir a exposição desse agente no ambiente. Doutor, e o que é mais comum nesta época? É sinusite? É a rinite, né? Porque também é uma época que a gente está em contato com aqueles cobertores que estavam guardados, né? Roupas que estavam guardadas, a poeira parece que fica em suspensão por mais tempo, né? Como nós dissemos. Então, o que causa mais problema? Quais são os principais problemas, principalmente aí nos prontos atendimentos? Sem dúvida, são as exacerbações de trato respiratório superior. Então, é tudo isso que você falou mesmo. As rinossinusites, sejam elas infecciosas ou não, a maior parte não infecciosas, né? Elas podem intercorrer ou pode ter, chamaria de complicações, né? De sinusites bacterianas, né? As laringites. E aí, por fim, você começa a ter as intercorrências de trato respiratório superior, que geralmente toda intercorrência e toda exacerbação de trato respiratório inferior, igual asma, os pacientes com DPOC, eles geralmente começam com algum sintoma de via aérea superior, né? Então, essa questão da exposição ambiental e o termo, o alérgeno, geralmente são alérgenos orgânicos, né? Aí eu colocaria também exposição a mofo, ácaro, que é um ambiente que é muito comum no nosso ambiente, a poeira depositada de grandes centros urbanos, nessa fuligem, né, que é depositada de grandes centros urbanos. Tudo isso, quando é exposto, né, é colocado para a nossa inalação no dia a dia, e o contato desse antígeno com a mucosa, né, a mucosa é a superfície mais externa do aparelho respiratório, ela engatilha uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória,
ela que é a responsável por todas essas exacerbações. Então, de fato, nessa época do ano, entendendo que as manifestações de trato respiratório superior, que são essas que a gente conversou, são todas as que preponderam, é muito importante manter o rigor da higienização ambiental. Principalmente o ambiente domiciliar, dando especial destaque ao quarto de dormir. Porque o quarto de dormir é onde a gente passa ali 6, 8 horas por dia dormindo, né? Então, se for um local insalubre, ali a gente vai ter exposições cotidianas, regulares, e vai ser foco de não compensação do quadro. Doutor Risto, o senhor falando de tudo isso me faz pensar que durante a pandemia são sintomas muito parecidos até com os de Covid, né? Isso imagino que, de certa forma, deva gerar até um certo medo das pessoas procurarem pronto atendimento, porque é um ambiente onde nós não conseguimos manter necessariamente um distanciamento e tudo mais. Por outro lado, não pode ficar sem avaliação clínica, né? Então, o que o senhor indica para esses pacientes? Assim, por exemplo, quando ir a um pronto atendimento, quando tentar, talvez até esperar um pouco mais para ir uma consulta no consultório, que supostamente é um ambiente mais tranquilo? Bom, é muito importante esse paciente ter um autorreconhecimento, né? Assim, esse paciente ele vai trazer alguma informação pré-existente de quadros recorrentes, prévios, né, de manifestações. Ele pode pontuar, ele pode reconhecer o contato com determinado produto e exacerbação, ele pode trazer informação de eventos que já aconteceram em outros anos, que foram muito parecidos, né, principalmente nessa época do ano. Agora, o reconhecimento de piora dos sintomas mais importantes, aí eu destacaria a perda do olfato e do paladar, né, que isso não acontece em outras entidades habitualmente não infecciosas, aí talvez isso seria o nosso destaque, a febre, a mudança do caráter, o aumento do volume de secreção, da coriza, cefaleia é importante, dor de cabeça é importante, vertigem, todos e quando o paciente já começa a ter uma tosse mais importante, né, mais sensível, que se intensifica. Então, essa linha é tênue da distinção, mas eu caracterizaria que os sintomas relacionados à Covid eles são mais intensos e tem outras características combinadas, que são principalmente a perda do olfato, paladar, dor de cabeça importante, cefaleia mais expressiva, a tosse ela é muito mais frequente e febre. Aí não dá para a gente distinguir, fica praticamente impossível o diagnóstico clínico e aí, de fato, o controle e a avaliação médica são muito importantes para fazer o diagnóstico diferencial. Tá certo, então, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Volte outras vezes aqui no programa. Obrigado. Agradeço muito, muito obrigada, viu? Eu agradeço o convite. Obrigada. E nós vamos fazer mais uma pausa para o intervalo, mas voltamos já já.